Olá, graças a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. E tenho certeza que esta mensagem que está sendo gravada, que foi gravada para abençoar a sua vida, vai te alcançar assim como nós temos feito o nosso melhor para que você receba o mais divino do Senhor na sua casa, na sua vida. Muito obrigado por me permitir adentrar a intimidade do seu lar, por me permitir ter um tempo valioso seu, compartilhando assim a sacrossanta Escritura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E hoje nós queremos ministrar um tema, e o tema é: só venceremos as adversidades do século XXI com a presença do Espírito Santo. Você sabe, nosso programa, o nosso tema, o nosso lema, ou o nome que damos a esta programação, ou o slogan que nós colocamos para chamar o povo para esta programação é Palavra de Vida. Espírito Santo, eu preciso te conhecer. Eu quero ministrar você que tem vivido adversidades, você que tem questionado o próprio Deus, você tem questionado você mesmo, a sua capacidade. Você, quem sabe, tem se perguntado por que você está aqui. Quem sabe a senhora, o senhor, você, igreja, tem se perguntado o que é que você veio fazer neste mundo. Porque as coisas, muitas das vezes, não têm dado tão certo como você planeja. E eu quero te responder à luz da Bíblia, à luz da palavra, como vencermos as adversidades desse século tão cruel, tão avançado no poder e nas astúcias e astutas de Satanás. Eu quero, com certeza, na humildade, mas também na autoridade bíblica, trazer a você uma resposta que vai alicerçar a sua fé e te dar uma nova condução de vida. Então, preste atenção, fique sintonizado conosco, não distraia, não perturbe a sua mente agora, não traga preocupação recebendo telefonemas, se distraindo com alguma coisa onde você está. Presta atenção, desculpa, na palavra, porque prestando atenção na palavra, você com certeza não perderá um só segundo desta profética revelação do Senhor para a sua vida. Eu quero ler no Evangelho de João, você que tem a sua Bíblia, no capítulo de número 16, apenas o versículo de número 13, e também vamos ler lá no livro de Cânticos de Salomão, Songs of Songs em inglês, em português Cantar de Salomão ou Cânticos de Salomão, então lá no capítulo de número 8, versículo número 7. Então vamos ler duas passagens bíblicas para esta programação. Repito, Cantares, capítulo 8, versículo de número 7, e também o Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 13. Lógico, o Evangelho de Cristo Jesus, escrito segundo o apóstolo João. Não foi segundo a sua vontade, segundo a sua ideologia, segundo a sua interpretação, segundo, quer dizer, o Evangelho de Cristo, mas escreveu João. Então, aquilo que o Espírito revelou a João, ele escreve. Mas João foi um dos homens, um dos poucos homens que presenciou os 3 anos e meio de ministério de Cristo Jesus. Andou lado a lado com ele. Então ele, com muita propriedade, vai dizer aquilo que está nos seus capítulos deste livro da Bíblia. Pois bem, vamos então ler a palavra de Deus que está lá, no Evangelho de Cristo, escrito segundo o apóstolo João, verso 13, que diz assim: Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, no verso 13 está dizendo que quando o Espírito vier, o Espírito da verdade, ele nos guiaria. Guiaria, porque nós precisaríamos de ser guiados e direcionados por ele, por causa dos tempos difíceis. Guiar quer dizer não só um caminho, em todas as nossas
direções, diretrizes, decisões que nós tomarmos na nossa vida. No verso de número 7, o Senhor diz: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ele vai repetir isso por 2 vezes no Evangelho de João, no capítulo 14. Ele quer chamar o Espírito Santo de Consolador, Confortador, o Paráclito da igreja, que quer dizer aquele que está ao lado, aquele que está em defesa de alguém, advogando a causa de alguém. Quando nós lemos este texto, e agora eu vou para Cantares, para que você entenda o Cântico dos Cânticos de Salomão, no capítulo 8, verso de número 7, diz assim: as muitas águas não poderiam apagar este amor. Eu vou ler, aliás, o versículo 6, me perdoe o 7. Põe-me como selo sobre o teu coração. Olha o convite de Deus. Olha o mandamento de Deus. Coloque como selo no teu coração. Selo numa carta é que garante que aquela carta vai chegar no local de destino, no destinatário. Então ele está dizendo: coloque-me como selo sobre o teu coração. Isso para te garantir você chegar na Canaã celestial. Como selo sobre o teu braço, para que você tenha força e nunca diga que os seus braços, assim como está em Deuteronômio 8:17, foi você que conquistou tudo que você tem obtido até aqui. E se não obteu nada, coloque então o Senhor como selo no teu braço, para que você possa alcançar, mas nunca esquecer o que também diz o Proverbianos, no capítulo 30, versículo 8 e 9. Não quero a pobreza, porque sendo pobre não venha roubar e profanar o teu nome. Não quero ser muito rico, porque não sendo rico, não venha esquecer do Senhor na excelência da riqueza. Olha que tremendo. Então, bota como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. O amor é forte como a morte. É inevitável. A morte, como a morte é inevitável, o amor de Deus é tão forte que é inevitável que ele não se manifeste na sua plenitude. E duro como a sepultura o ciúme. Então, Deus tem ciúme. Por isso que Deus não aceita idolatria. Idolatria, não posso idolatrar meu carro, nem mulher, nem você, nem a senhora, o seu marido, nem os seus filhos, nem os seus pais, nem a sua casa, nem o seu trabalho, nem a sua posição, nem os seus diplomas. Enfim, então, o amor de Deus é duro como a sepultura, que traz um ciúme extremo. Por isso que Deus odeia a idolatria, e os idólatras não entrarão no reino dos céus. 1 Coríntios 6 e também Apocalipse capítulo 21. As suas brasas são brasas de fogo como as labaredas do Senhor. Maravilha. Então as brasas, esse fogo, essa brasa é o amor de Deus. Ela tanto queima quanto ela suaviza. Ela tanto abençoa quanto ela traz o mal. Por quê? É como um marido e uma esposa. Vou dar esse exemplo, pode não parecer muito correto. A senhora e o senhor se amam, e um dos dois trai a confiança. A senhora pega o seu marido em plena traição contra a senhora, o senhor pega a sua esposa em plena traição contra o senhor. Então este amor é tão forte que não se aceita a traição, ou há uma separação litigiosa, terrível, que vai implicar em um processo desgastante, vai implicar no desgaste dos filhos, da família, se não é que vai acontecer, como tem acontecido muito, um assassinato, um latrocínio, porque as pessoas estão matando por muito pouco, estão matando mocinhas com 2 meses de namoro. Imagina um casal que a um dos dois tem muito ciúme, o ódio e a raiva vai permanecer, ainda que essa pessoa case de novo, o ódio fica todas as vezes que lembrar no nome daquele homem ou lembrar no nome daquela mulher. Então o Senhor está dizendo para nós na sua palavra, as suas brasas, as brasas do amor, são como brasas de fogo e como as labaredas do Senhor. Labaredas do Senhor são como os anjos que são aqueles que proferem, aqueles que efetuam o juízo do Senhor, como está em Isaías 37, quando o anjo só matou
185 mil homens do exército de Senaqueribe, um anjo só. Como o anjo, lá em 2 Samuel 24, Davi vê ele com a espada desembainhada, a pronta de destruir, matar toda a nação de Israel. O anjo do Senhor, que desce os anjos e faz com que Sodoma e Gomorra virem cinzas. O anjo do Senhor, os anjos que o Senhor disse para Pedro que ele poderia, em Mateus 26, pedir 12 legiões, mais de 12 legiões de anjos, e esses anjos, ao vir, se um anjo matou 185 mil, 2 anjos acabou com toda Sodoma e Gomorra, imagine 12 legiões de anjo. Se baseia que Satanás levou 1/3 de anjo com ele para o inferno, a maioria, 70%, ficou com o Senhor. Então se calcula, alguns teólogos, eu não vou atentar aos números, que os números de anjos, cada legião do Senhor seria no mínimo 12 mil anjos. Então 12 legiões, quantos anjos teria vindo a Israel no momento em que Jesus é preso para ser crucificado? O que eles teriam feito ao mundo? Não existiria nem pó nessa terra para que nós contássemos a história e nós estaríamos aqui. Então o Senhor está dizendo, agora o verso 7, as muitas águas não poderiam apagar este amor. As muitas águas quer dizer as muitas circunstâncias, as muitas situações da vida. As muitas águas simboliza o Espírito Santo, simboliza as palavras de Deus, né? João capítulo 7, 38, 39, do seu interior, 37, 38, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê no Senhor, ele falava do Espírito Santo. Então as muitas águas, nem as muitas palavras, nem toda essa profecia reveladora que traz juízo, justiça, nem elas poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-los. Aleluia! Maravilha, tremendo, porque lá em Romanos 8, 34 adiante, que o Senhor Jesus intercede por nós, ele vai nos revelar a partir do verso 35, que nada pode nos afastar deste amor, nem o passado, nem o porvir, nem anjos, nada pode, nem a morte, nada pode nos apagar a nossa vida, tirar a nossa presença e nos tirar deste amor magnífico e ágape do Senhor. Então ele está dizendo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa, por este amor seria todo desprezado. Aleluia. Então, meus amados irmãos, nós entendemos claramente que este amor de Deus é poderoso, é fortíssimo em nossa vida. E nada deste mundo pode comprar este amor. Quem tem este amor de Deus, quem vive este amor de Deus, quem ama o Senhor acima de todas as coisas e sabe e crê que o Senhor o ama também sobre tudo que ele tem criado, né? Não quer dizer ser humanos, porque ele ama todos sem acepção de pessoas. Quando eu falo criado, ele te ama mais que todas as criações, todas as magníficas e belas criações da natureza. Você é o ser que ele fez a sua imagem e semelhança, Gênesis 2, 26 e 27. Então, meus queridos irmãos, baseado nisso, neste amor de Deus, e que o Espírito Santo, ao entrar em nossa vida, se manifesta o seu fruto se manifesta a sua identidade, se manifesta quem ele é o quê? Ele é o amor de Deus. Ele vem transmitir o amor de Deus ao se tornar penhor da nossa vida em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22 e Efésios 1, 14. Ele aceita ser penhor, ser a garantia da nossa vida. E o primeiro fruto do Espírito é amor, Gálatas 5, 22. E Deus é amor. Se Deus é amor, nós temos que entender, eu e você, essa grande responsabilidade que temos de andar com Deus conforme a necessidade de Deus. Em 1 João capítulo 4, a Bíblia disse no verso 8, porque Deus é amor. E se a manifestação de Deus é através do Espírito do Senhor,
por causa de 1 Coríntios 3, 16 e 17, nós somos templos e habitação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo exprime este amor de Deus em nós. As adversidades estão aí, as lutas estão aí. E muitas pessoas não conseguem vencer as suas lutas devido à falta de busca deste amor de Deus. Nós não buscamos o amor de Deus apenas orando e fazendo sacrifícios. É se entregando, é renunciando a nós mesmos. Nós temos que renunciar quem nós somos. Nós temos que tomar a nossa cruz. É o que diz em Marcos capítulo 8, verso 34 ao 35. Aquele que não negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Negar a si mesmo é eu negar a mim, é dizer para mim mesmo que eu não farei o que eu quero, mas farei tudo que o Senhor Deus quer que eu realize. Negar a si mesmo e tomar a tua cruz. Tomar a tua cruz é uma responsabilidade. Por isso que muitas pessoas sofrem do cristianismo ou nas religiões, porque querem os benefícios da religião, mas não querem o ônus da fé religiosa, se posso chamar assim. Nós precisamos entender que ser cristão, amar a Jesus, não nos dará privilégio ou vai nos deixar imune às nossas lutas. Você terá doenças de morte, você passará por câncer, talvez não, mas você pode morrer de acidente aéreo, de acidente de carro, você pode ser acometido de uma doença em que você fique inabilitado, inutilizado, aposentado pelo INSS, por impossibilidade total. Você pode se tornar um paraplégico, um tetraplégico, você pode ter uma demência mental, você pode ter um mal de Alzheimer, você pode ter um mal de Parkinson, você pode ter várias enfermidades como qualquer um outro. Então, servir a Deus, negar a si mesmo e tomar a sua cruz, quando você nega a si mesmo, você não está importando com as circunstâncias que vão se acometer a você durante a sua vida cristã. Porque você negou a si mesmo e você sabe que tudo que lhe acontece há um propósito de Deus na sua vida. Por causa de Romanos capítulo 8, versículo 28 adiante, tudo Deus tem um propósito que acontece contigo, que acontece comigo. E nós temos que entender isso, amados irmãos. E já disse Paulo em Romanos, se Deus está conosco, meus irmãos, quem será contra nós? Se Deus age por nós, quem impedirá a bênção da sua vida? É claro, Deus é fiel. Deus não vai nos deixar enganados. Deus não vai nos deixar sofrer sem propósito. A Bíblia é clara. Eu quero ler aos irmãos o que está aqui, olha. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou o Senhor. Aleluia! Deus é tremendo e poderoso. Verso 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, negar a si mesmo é não ficar atentando para as coisas negativas que nos acontecem. É sermos benignos, mas sem o Espírito Santo nós não temos benignidade. Nós não conseguimos ver as coisas boas nos momentos ruins da vida. Então, nós precisamos, sim, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e ir à frente. E carregar uma cruz não é fácil, não é coisa para amador. Não é coisa para curioso, é coisa para quem ama o Senhor. É porque nós fomos ensinados que essa vida é muito boa, que essa vida nós temos que curti-la, nós temos que aproveitá-la, porque dizem por aí que a vida passa rápido, não é verdade? Mas sabe o que disse João no capítulo 12, verso 55, verso 25? Ele vai além do que disse Marcos no capítulo 8, do versículo de número 34 a 35. O que ele diz? Jesus disse, aquele que odiar a sua vida neste mundo, meu Deus, esse achar lá, eu te pergunto, o que me faz odiar essa vida neste mundo? O que me faz? Está escrito lá em 1 João, no capítulo de número 2, verso 15, não ameis o mundo nem aquilo que está no mundo.
Pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então eu te pergunto, o que é que Deus está dizendo? O mundo, meus amados, é tudo que está à nossa volta. Tudo, seja de utensílios domésticos aos bens materiais mais caros, mais caríssimos, mais raros, seja da tua casa, seja os entretenimentos da vida, as diversões que a vida nos propõe. Então o Senhor está dizendo, não ameis nada que está no mundo. Não ameis ninguém que vive no mundo no pecado. Em segundo plano desta mensagem, ou deste texto de 1 João 2,15, não ameis nada que está no mundo. Porque se você começar a amar as árvores, os animais, a estrela, o sol, você nunca vai querer sair do mundo. Se você comprar um sítio e você colocá-lo do jeito que você deseja, você nunca vai querer morrer, porque o seu sítio você só quer melhorar e desfrutar nele. Se você comprar um carro novo e amá-lo, é o carro do teu sonho, que você levou a vida toda para comprar, uma Ferrari, uma Lamborghini, uma Bentley, uma grande Mercedes, uma BMW, uma Porsche, etc. e tal. Como você vai desejar sair do mundo se você alcançou o melhor do mundo? Se você é um CEO de uma multinacional, se você é aclamado na Forbes, nas revistas de sucesso do mundo, o que vai te fazer odiar este mundo? Não, você vai amar este mundo. E a Bíblia diz, aquele que ama este mundo, o amor do Pai não está nele. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 10, a Bíblia disse, no verso 33, aquele que tiver vergonha de mim diante do homem, eu terei vergonha dele diante do Pai. O que quer dizer isso? Nós teríamos circunstância que nós não poderíamos nos comparar aos bilionários, nós não poderíamos comparar aos que aparentemente vivem sucesso. Muitos crentes querem viver estrelato, é por isso que muitas das vezes a igreja parece um lugar de show. As pessoas querem dar show, quem canta, quem prega, quer dar show, quer ser aplaudido, quer ser aclamado, quer ser unânime. Então, meus amados irmãos, nós temos que entender, não podemos ter vergonha diante dos homens nas lutas que nós vivemos. Elas são necessárias. As lutas são necessárias, porque senão Jesus não teria dito em João 13, no mundo tereis aflições. 33, desculpa, João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É necessário que nós venhamos entender isso. Aleluia! Ô Espírito Santo, capítulo de número 18 de Mateus, verso de número 7, disse, ai daquele pelo qual vier o escândalo. O escândalo não é só apenas aquele que peca, é aquele que se escandaliza do Senhor, é aquele que olha para Deus e muitas das vezes tem vergonha até de dizer que é crente pelas lutas que passa. Por favor, não se escandalize pelas adversidades, se encha do Espírito Santo e Ele te consolará no tempo certo. Então, meus amados e queridos irmãos e irmãs, como vencer essas adversidades? Como vencer as lutas da vida? Se você não tiver impregnado dentro de você a presença do Espírito Santo, a efusão e a fusão que dissemos no último programa, o derramamento. Como você vencerá? É impossível. Por isso que o Senhor disse que Ele anuncia o Espírito Santo como consolador. Consolador. Qual é o papel do consolador? Te confortar. Confortar por quê? No momento da sua enfermidade, no momento da sua crise financeira, no momento da sua crise conjugal, no momento da sua crise familiar, no momento da sua crise pessoal, no momento que as suas dúvidas parecem ser maiores do que a sua certeza, o Consolador, ele vem. Como ele me consola, pastor? É massageando? Não. Ele vai começar a levar você a lembrar das passagens bíblicas que um dia você ouviu uma mensagem. Ele vai fazer você lembrar dos textos bíblicos que um dia você leu a Bíblia. E se não, ele vai levar você como nunca a ler a Bíblia diariamente, de uma forma mais exaustiva. E o texto bíblico é a palavra que liberta. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, verso 17 de Romanos 10.
Como que eu ouço a palavra de Deus? É quando o homem prega apenas? Não. Quando eu leio a palavra, eu estou ouvindo a voz de Deus. A fé entra, esta fé entra, a força entra, a coragem entra, a determinação entra, a perseverança entra, e eu já não me dou por vencido, porque eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece, que é o Senhor. Quero lhe dizer o exemplo, olha Paulo, o que Paulo vai dizer em Atos capítulo 20, ele disse: e agora, compelido pelo Espírito do Senhor, o homem que teve todos os dons, todo o fruto do Espírito, o maior apóstolo de toda a humanidade, que escreveu 14 epístolas, um homem poliglota, um homem sábio, um homem de personalidade convicta, forte. Olha o que diz este homem. Ele disse: agora eu, Paulo, compelido pelo Espírito do Senhor, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Olha, cheio do Espírito Santo, ele não está focado na circunstância, ele não está preocupado se vai haver coisas boas ou ruins, até porque ele vai revelar no texto. Somente sei o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, ele não tem a revelação antecipadamente. Ele não vive um ano antes com a revelação do que vai acontecer. Para ele não importa, porque de cidade em cidade é que o Espírito revela. Que revela ele, pastor? Me revela dizendo que me esperam prisões e tribulações. Olha que tremendo. Ele sabe que prisões, tribulações, açoites, pedradas, xingamento vão acontecer. Quem mais persegue ele é os irmãos, é os patrícios, é o que eu digo sempre no meu ministério, meus maiores inimigos, se é que posso dizer assim. E eu oro por eles como já orou pelos amigos. Eu tenho como meus amigos. São os que estão dentro da igreja, não os que estão fora. Porque os que estão fora, eu não tenho relacionamento com eles. Eu os cumprimento, eu os amo, mas eu não tenho comunhão com eles. Eu não convivo com eles na maior parte da minha vida. Mas é a igreja que deveria receber a palavra, glorificar a Deus e agradecer, é onde, principalmente os pseudos líderes espalhados por este mundo, é que refutam a palavra, porque querem a conveniência para manter o rebanho ofertando e dizimando. E que não é pecado dizimar e ofertar, até é lei. Mas o que me traz repúdio é saber que o pior problema de Cristo não foi fora da igreja, foi dentro das sinagogas, que quer dizer, em português, assembleia, que não tem nada a ver com a Assembleia de Deus, pelo amor de Deus, quer dizer assembleia do português, mas todas as igrejas deveriam pensar nisso. O maior problema de Paulo está escrito em 2 Coríntios 11, não estava fora da igreja, estava dentro da igreja. O maior problema de todos os apóstolos não estava fora da igreja, estava dentro da igreja, porque os de fora apenas executavam aquilo que aqueles que estavam dentro da igreja desejavam. Louvado seja Deus. O maior problema de Moisés não foi os egípcios, foi os próprios hebreus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus poderoso, louvado seja Deus. Aí ele diz, olha, me esperam prisões e tribulações. Verso 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Só um homem cheio do Espírito Santo estaria pronto desta forma para vencer e confrontar as adversidades. E eu quero dizer para você, contando que cumpra com alegria, mesmo sabendo que terás aflições, prisões, xingamentos, apedrejamentos, ele disse, olha, eu vou cumprir com muita alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Aleluia. Então, ele vai cumprir o evangelho de Jesus Cristo, que é esse. Qual é o evangelho de Jesus Cristo? Tem que apanhar, tem que ser caluniado, as pessoas têm que perseguir. É isso. Quando um pastor é muito unânime e aplaudido, pode verificar, alguma coisa está de errado. Porque nós que pregamos a palavra como ela é, seremos sempre, de alguma forma, em algum lugar geográfico, perseguido e caluniado injustamente. Mas lembramos das bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurado sois vós que sois injuriados, perseguidos, caluniados e que falam mentiras sobre vós, porque o reino de Deus vos pertence. Enfim, eu quero, neste programa, eu estou chamando a atenção de vocês. Onde eu vou na Índia é um dos lugares mais perigosos, é o sul da Índia, é só estudar.
Eu sul da Índia, Hyderabad, estou perto da Al-Qaeda, estou perto dos radicais hinduístas. Os hindus são piores do que os islâmicos na Índia para matar e odiar crente. É lá que eu vou, em que tem bairros que as mulheres andam tudo com burga preta, da cabeça aos pés. Você não vê nem a cor dos pés, não se vê pessoas. E os homens, todos, a maioria, todos quase que com um pano no rosto, e você não vê. São pessoas que vivem separadas do mundo, são radicais do tal do Alá e estão dispostos a matar. Um crente lá na Índia, para eles, é um prato feito, é uma glória para eles poder cortar a cabeça de um crente. Mas o que eu tenho a dizer a você? O que está escrito por Paulo, eu tenho que cumprir com alegria o meu chamado e fazer a obra e ganhar vidas para Jesus, porque as vidas que serão alcançadas vale muito mais do que o meu prazer, o meu gozo, as coisas que ainda sonho em conquistar neste mundo. Então, eu quero ler agora para você, lá em Hebreus, irmãos. Olha que coisa tremenda, Hebreus, no capítulo 11, diz a Bíblia, a partir do verso 24. Olha para você ver o que é o homem cheio do Espírito Santo. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter o gozo do pecado. O gozo do pecado seria o quê? Renunciar ao seu chamado para viver o gozo no Egito, a riqueza, viver os privilégios, e aquilo seria um pecado, lógico seria, porque ele teria escolhido os privilégios, a riqueza, do que lutar pelo seu próprio povo. Aleluia, graças a Deus. Verso 26, teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Oh, maravilha! Louvado seja Deus! Olha o que diz mais o texto bíblico, algo muito tremendo no capítulo de número, meus irmãos, 11:36 diz assim, olha o que diz a Bíblia em Hebreus, olha. Outros experimentaram escárnios e açoites. Não era só Paulo, nem só eu, nem só o senhor e a senhora. E até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio. Preste atenção. Foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada, como Tiago e tantos outros. Andaram vestidos de pelos de ovelhas e de cabras, como o próprio Elias e como o próprio João Batista. Necessitados viveram, aflitos e muito maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. É esse o evangelho que tem sido pregado. Prega esse evangelho, prega. Todo mundo joga a carteirinha para cima e vão dizer o quê? Eu quero é prosperidade, eu quero é saúde, eu quero paz, eu quero harmonia. E pastor tem que ter casado, se ele não é casado, se ele não pode cuidar da tua casa, como ele pode cuidar da igreja? Então você tinha que falar isso para Jesus, você tinha que falar isso para Elias, você tinha que falar isso para Jeremias, você tinha que falar isso para Eliseu, você tinha que falar isso para o apóstolo Paulo, você tinha que falar isso para os homens de Deus, que como Moisés já tinha casado 2 vezes, se supõe que ele foi para o terceiro e não deu certo, mas as pessoas vivem a hipocrisia da demagogia, da ironia escatológica ou teológica dessa geração. Então, meus amados irmãos, sem o Espírito Santo, você não poderia viver o que esses homens viveram em Hebreus capítulo 11. Sem o Espírito Santo, você não tomaria a decisão de Moisés. Largaram um casamento que você casou por dinheiro, a senhora casou por dinheiro. Deixaram uma empresa que você está lá só por dinheiro, sendo usado e abusado, sediado sexualmente, o senhor e a senhora. Sem o Espírito Santo, o senhor não deixaria o sistema te corromper. Sem o Espírito Santo, você é corrompido pelo sistema. Sem o Espírito Santo, você vai de acordo com o que o sistema te coordena. Você prega cartilhas, você prega o que te pede, você prega o que te manda e nada além disso, porque eles são a lei máxima do seu chamado. Mas com o Espírito Santo, e eu louvo a Deus, porque hoje
Eu te pergunto, os ministros do Evangelho passam isso? Ah, mas hoje é outra geração. Hoje, pastor, é o tempo da modernidade. Essa praga da modernidade é que está trazendo tantas escolas teológicas pregando besterol, ensinando esses novos homens pregadores a pregar a conveniência, mensagens de autoajuda. São mensagens para massagear o ego de todos, quem lidera, quem é liderado, do povo que entra lá, com raras exceções. E como eu prometi no programa, não vou mais citar nome de denominação e muito menos de líder, e muito menos de homem, para não dizer que eu estou protegendo A, estou protegendo B, ou estou falando de A ou B. A carapuça serve a quem quiser. Quem se vive veste a carapuça e está resolvido. Mas esse é o Evangelho, meus irmãos. Então eu quero dizer à senhora, o senhor que está enfraquecido, estava enfraquecido, encha-se de coragem. Toma posse. Encha-se do Espírito Santo. E a senhora vai ver como é que a senhora, o senhor se tornará valente, se tornará capaz, se qualificará para esse tempo difícil. Lembre de Daniel 12:1. Nos últimos dias haverá tempos difíceis como nunca houve antes para o povo de Deus. Mas o anjo do Senhor, o vosso príncipe, com a sua espada desembainhada, livrará a todos que estão escritos no livro da vida. A senhora, o senhor e eu estamos escritos no livro da vida? Só com o Espírito Santo, o autor do maior consolo, porque eu posso te abraçar, eu posso chorar contigo, a tua esposa, o teu marido, teu filho, teu pai, a tua mãe, teu amigo, teu pastor, mas isso vai passar. Mas se o Espírito Santo estiver na tua vida, por onde você for, até dentro de uma caverna como Elias, lá ele estará. Até morto como Abel, lá ele estará, fazendo a tua voz ser ouvida, como diz em Gênesis 4, o Senhor disse, a voz do teu irmão ecoa na morte. O Espírito do Senhor fará como fez. Estava lá os ossos de Eliseu, por causa da unção que estava sobre ele, e esteve sobre ele, já em ossos, já havia tempos que estava morto, porque tocando nos ossos, já havia tempos que estava morto. Um soldado ressuscitou na cova. Deus vai te ressuscitar tua alegria. Não fique alegre porque dinheiro está no bolso, porque dinheiro no bolso, você só será alegre quando o teu dinheiro te favorecer. Esteja alegre quando ele não estiver no bolso. Aí você vai dizer, verdadeiramente eu sou feliz, porque o Senhor habita em mim, e porque ele habita em mim, com dinheiro ou sem dinheiro, com carro, sem carro, com mulher ou sem mulher, com marido ou sem marido, com filhos, com filho, eu adorarei o Senhor da minha vida. Ora, Jeremias 16:2, não case com mulher desta terra, foi impedido, e há um filme até vendido nas lojas americanas, Carrefour, um livro que chama O Amor de Judite com Jeremias, que é a mulher, segundo Flávio Josefo, que eles eram apaixonados, pronto para casar, mas o Senhor disse, não case, porque Deus odiava aquela mulher, odiava Jeremias, não. O ministério dele era árduo, mulher nenhuma entenderia a prova que Jeremias passaria. E às vezes eu falo de mim mesmo. Às vezes eu vivo essa própria prova e agradeço ao Senhor, porque nada pode derrubar o homem de Deus. Um profeta não morre antes da hora. Um profeta não morre porque por falta de sexo, por falta de comida, por falta de dinheiro, por falta de abraço, por falta de agenda. Um profeta morre quando chega a hora em que o seu ministério chegou ao fim, ou porque ele deu brecha, porque ele deixou de ser profeta para ser um homem de falácia. Olha Jeremias no capítulo 1, versos 6 e 7, ele disse, Senhor, eu sou como uma criança, como posso eu ser escolhido? Ele disse, não diga, porque aonde eu te mandar você vai, eu mandar você derribar, você vai derribar, edificar, tu vai edificar. Você não tem escolha por causa do Espírito Santo na nossa vida, porque senão ele não teria suportado aflições. Meus amados irmãos, Gálatas 2:20 disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Filipenses 1, verso 21, viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo estava cheio do Espírito Santo. Filipenses 3:8, tenho como perda
todas estas coisas, tenho como refúgio para alcançar a Cristo, por amor a Cristo, para alcançar o conhecimento, o seu entendimento, a sua sabedoria. Louvado seja Deus. Nós lemos Atos capítulo 20, 22 a 24, quando ele disse, estou indo para Jerusalém. Quando você ler esse texto, a Bíblia diz que os anciãos abraçam e choram com Paulo. Por que eles choram, pastor? Porque Paulo está dizendo, eu vou para Jerusalém e não volto mais. Ele sabia que ali era a última viagem dele. Dali ele estava a caminho de Roma e seria executado por César. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, pastor, por que suportariam tanta luta? E hoje essa geração vive escravizada dos charlatões. Eu tenho visto, e não vou citar, porque vai dar muito na cara. Mas a quantidade, e vou continuar dizendo, quando alguém disse, pastor, por que o senhor não prega a Bíblia? Está cheio de nomes na Bíblia. Não, os nomes só estão na Bíblia porque alguém escreveu e colocou na Bíblia. Se alguém não escrevesse e colocasse na Bíblia, nós não tínhamos nomes para citar de gente salafrário. Não tinha na Bíblia. Então eu preciso dizer, está cheio de bandido, sem vergonha, salafrário, nas redes de televisão, arrancando dinheiro do povo, metido a teólogo, metido a príncipe, metido a escatológico, porque eu escrevo Bíblia. Não, vai todo mundo se explicar com Deus no juízo final. Isso é uma bandidagem que estão fazendo. Goste ou não goste, a igreja ame ou não ame. Se gostar de mim, amém. Se não gostar, é problema teu, porque tu vai ter que prestar conta a Deus. Se você nunca leu a Bíblia, no capítulo 6, 14 a 17, se você não me perdoar, você não será perdoado pelo Pai. E me perdoar por quê? Se eu estou pregando a verdade. Aí eu digo Gálatas 4, 16. Por acaso vos fiz vosso inimigo, porque eu prego a verdade? Muito obrigado, porque eu não vou deixar de pregar a verdade para fazer agenda, para vender livro, para ganhar dinheiro, para continuar na televisão, porque eu nasci sem televisão. A primeira televisão na minha casa, eu já tinha 8 anos de idade, era preta e branca, nós não tínhamos televisão. Telefone, não sabia nem que era isso. Só os ricos tinham linhas telefônicas em casa. Então, vou dizer para você, não é que eu sou filho de pai assustado, nunca fui, meu pai nunca foi assustado, nem a minha mãe, mas eu descobri como Jeremias, como Paulo, como o próprio Cristo, que eu tenho que tomar a minha cruz e negar a mim mesmo, não importa, podem bater. Vou citar uma frase conhecida, sou igual omelete, quanto mais bate, mais eu cresço dentro de mim em fé. Eu posso não crescer financeiramente, como você gostaria de me julgar, eu posso não crescer numericamente, eu posso ter uma igreja com um monte de pessoas lá me bajulando, mas uma coisa eu sei, essa fé que está dentro de mim só pode ser real, porque eu estou pregando e sei que não é o fantasma e sei que é o Espírito Santo que me encheu. Essa semana eu vi um besterol dizer que muitos desses que estão pregando por aí, as igrejas deles são minúsculas. É porque eles nunca leram sobre Esmirna e Filadélfia, que eram minúsculas igrejas, mas eram as únicas duas que estavam 100% com Deus. Porque desde Éfeso até Laodiceia estavam todas em pecado. Mas esses besteral, esses metidos a pregadores, que estão há 20, há 10, há 30 anos na televisão, devem aprender. E se eles não aprenderam, porque eles fizeram uma coja, um sistema, ninguém bate ninguém, Deus está levantando novos profetas. Aí, meu irmão, vem para cima, mas vem com Bíblia. Porque eu não vou ficar respondendo aqui, dando o seu nome, eu não vou ficar respondendo você na internet, porque eu não perco tempo para isso. Eu não quero para mim fã-clube me defendendo, eu não preciso que ninguém me defenda. Quem me defende é o meu Senhor, e acabou e passa a régua. Então deixa eu dizer para você, eu não estou mal-humorado, eu não estou aqui com dor de barriga, eu não estou, está vendo minha aparência? Eu não acabei de ser atropelado, não caí do caminhão, não, eu estou cheio do Espírito Santo. Aí alguém vai dizer, então, é por causa de muito que o senhor está orando e lendo que o senhor ficou meio pirado. Alguém vai dizer isso. Louvado seja Deus. É melhor ficar pirado de tanto ler a Bíblia e jejuar do que ficar pirado de tanto roubar e enganar as pessoas. Então, meus amados queridos, estou muito feliz com meu Deus. E quero dizer que já estamos quase chegando ao final do programa. Olha o que diz 1 Pedro 2,19. Aqui a gente diz onde está escrito, para ninguém dizer que eu disse, mas não falei onde está escrito. Aqui não é interpretação.
Aqui é revelação bíblica, está escrito, registrado. Verso 19 de 1 Pedro 2. Pois isto é agradável, que alguém, isto é agradável, agradável? O que é agradável a Deus? Que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristeza padecendo injustamente. É ironia? Será que Deus é masoquista? É agradável ao Senhor que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristeza padecendo injustamente. Aí no capítulo 3, do verso 17 também, de 1 Pedro, eu cito muito esse versículo, melhor é que padeça fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Como é que vão me julgar? Ele está na prova, está vendo o ministério dele, está vendo? Ele não tem isso, ele não tem aquilo, está vendo? Ele não está ali, ele não está cá, e etc e tal, porque ele não tem sido sábio. Mas como é que vão refutar aquilo que eu acabei de ler? É fácil. Por isso que eu digo, se você não buscar o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, você será vítima. Você vai ter que dar glória por aquilo que você ouve, porque você não conhece a Bíblia. Mas o Espírito Santo, ele vai encher você. Deixa a visão da cruz e entra com ação com a cruz. Pegue ele e carregue, porque Deus levantará alguém para te ajudar. Lembre de o Sirineu, que Jesus no caminho de Gólgota, Deus levantou no meio para ajudar a Jesus a caminhar até chegar a Gólgota. Às vezes a gente quer que Deus levante alguém para nos ajudar a vencer, não é assim? Às vezes a gente quer que Deus levante alguém para nos ajudar a conquistar os nossos sonhos. E Deus levantou alguém para ajudar a Jesus a conquistar o sonho dele, do Pai, e a cruz. Já pensou? Deus levantar alguém para ajudar você a acabar de ser derrotado, você acabar de ser massacrado, você acabar de ser destruído. Mas aquilo era a vitória de Cristo. Era ali que ele receberia o reino por completo. Ali ele se tornaria de verdade rei dos reis, senhor dos senhores, e toda a autoridade foi dada nos céus e na terra após a morte da cruz. Mateus 28, 18. Então, meus amados irmãos, quer vencer? Lembre do que eu disse e vou dizer de forma diferente. Quem tem proposta dos homens, esquece o propósito. Porém, quem sabe o valor de um propósito, despreza qualquer proposta. Por isso que eu li Cantares 8:7. Nem se alguém der todos os seus bens em troca deste amor, seria desprezado. O amor de Cristo é muito forte. Se você tiver o Espírito Santo, você viverá Ezequiel 20, 43. Você terá nojo de ti mesmo, dos teus pecados, dos teus erros. Aqui como filho, assim como o filho pródigo em Lucas 15, ele mesmo, sem que ninguém dissesse, eu tenho certeza, o Espírito Santo entrou na mente dele. E ele reconheceu que ele era digno nem de ser chamado filho do seu pai, querer ser tratado como um dos seus trabalhadores, e foi honrado pela humildade. Pedro, ao ser crucificado, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno. Sabe por que Jesus não pecou? Para não ter nojo de si mesmo. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 21, ele não pecou. Hebreus 4, 15, ele não pecou. 1 Pedro 2, 22, ele não pecou. E eu vou terminar dizendo para você o Salmo 69, 6, disse Davi. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor. Vou repetir. Não sejam envergonhados por minha causa, por algum erro que eu cometo, aqueles que esperam em ti, ó Senhor. Aí ele repete, ó Senhor dos exércitos. Hoje se esqueceram de 1 Timóteo 3,7, que nós temos que ser testemunhas, não só para os que estão do lado de dentro, mas para aqueles que estão do lado de fora. E aí, meus amados irmãos, você vai entender agora porque Davi escreveu o Salmo 51, verso 11 e 12. Não aparte-se de mim a presença do teu Espírito Santo. Me devolva a alegria da salvação. Me dê o espírito voluntário para vencer as adversidades da própria carne. 1 Pedro 5,9. Resistir firme, quem? Ao diabo, na fé,
A fé de Lucas 18:8. Encontrará o Filho do Homem fé na terra quando ele voltar. A de Marcos 15:15. A fé da salvação. Sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos, disse Pedro, os mesmos sofrimentos. Tem alguém sofrendo como a senhora, como o Senhor, como eu. Mas não esqueça, o Espírito Santo sofreu com Jesus os 40 dias e 40 noites do deserto. O Espírito Santo não levou Jesus para o deserto e deixou ele lá sozinho, não. Esteve com ele durante todo o tempo. Seja cheio do Espírito Santo e você vencerá as suas limitações, a sua carne. O Espírito Santo te mostrará quão bom é o seu consolo e o seu conforto. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esta programação, por mais este culto da revelação da tua palavra. Meu Deus, que eu não seja aqueles que possam escandalizar o Evangelho, mas que eu seja puro, que eu seja íntegro, meu Pai, e quando esse tempo acabar, me leve, porque eu não quero viver um dia a mais e nem um dia a menos. Só um dia a menos, ou dias menos, ou meses a menos, ou anos a menos, se a minha tendência é inclinar para o pecado, a vaidade e a soberba. Tenha misericórdia de mim e misericórdia deste povo, meu Pai. Que nós não escandalizemos nunca do Senhor, que nós venhamos honrar o Senhor diante dos homens, Pai. Pregar o Evangelho com o nosso testemunho de vida. Em o nome do Senhor, que nós não amemos o mundo e nem aquilo que está no mundo, para que o amor do Senhor não saia da nossa vida. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo o Senhor, eu abençoo a senhora. Que a graça do Pai, que esse Espírito Santo esteja na sua vida. Busque Ele. Ele é a proteção. Ele é o consolo. Ele é o conforto. Ele é o teu advogado. Ele é o que está do lado, Ele é o que está dentro de ti, e Ele que te guiará, para que você não caminhe em caminhos, que você será prostrado, se curvando diante do sistema do mundo. Em o nome de Jesus, eu te abençoo, com toda a sorte de bênção, hoje para todo sempre. Amém, e graças a Deus.